Muitas dúvidas e desespero quando a gente vê o animal tendo quadros de convulsão. Para quem já viu ou presenciou, ou mesmo assistiu vídeos na internet sobre convulsão em cães, né, epilepsia em cães, muitas vezes a gente cuida com mais zelo do nosso cão, com medo que ele possa vir a ter algum tipo de problema como aquele. E um dos desafios para donos de cães, pessoas comuns que vivem em casa com seus cães, né, e cuidam bem desses animais, é saber avaliar, saber presenciar ou monitorar se meu cão pode ou não pode ter algum tipo de crise convulsiva, algum tipo de problema neurológico, né? Eu tenho o privilégio de atender várias pessoas aqui todos os dias, faço os atendimentos pelo WhatsApp e muitas das pessoas que me procuram são para doenças graves, casos complexos, casos severos, onde muitas vezes as pessoas estão sem tanta explicação sobre o que está causando aquele problema, qual a origem daquilo. Será que existe alguma coisa que você pode fazer na sua casa? Será que existe uma coisa mais natural que você possa utilizar para o seu cão? E muito desses problemas vêm de origem neurológica. E toda vez que a gente fala em problema neurológico, problemas neurológicos de saúde, a gente tem medo porque tende a ser aquela coisa meio inacessível. Nossa, mas é inacessível, como que vai fazer um remédio para o cérebro, para o sistema nervoso? Como que eu vou tratar meu animal que está tendo convulsão? A gente já pensa logo em tumor, em nódulo, algo realmente na caixa craniana. Então eu resolvi fazer essa live para tentar explicar para vocês quais são os principais ou primeiros sinais que um cão apresenta antes de ter algum tipo de crise convulsiva, quais são os sinais que você pode monitorar na sua casa para saber se o seu cão tem algum tipo de predisposição, algum tipo de risco de apresentar alguma crise neurológica. E para quem às vezes está em casa, né, muitas vezes você vê o animalzinho, um comportamento ou outro estranho e vira muito menos à toa, né, de pegar o animal, levar até o veterinário para fazer exames e não sei o que, avaliar, né, e muitas vezes hoje os profissionais, infelizmente, né, uma grande parte dos médicos, né, não somente na veterinária, mas inclusive na veterinária, os profissionais chegam lá, dão aquela avaliadinha por cima, não, então vou te encaminhar para o especialista, vou te agendar para um outro especialista, ou seja, né, você vai, paga a consulta, faz uma avaliação mais ou menos, pede um monte de exames e te encaminha para outra pessoa que, de novo, vai avaliar e vai pedir mais um monte de exames. Então, muitas pessoas ficam com receio de levar o animal no veterinário para gastar muito dinheiro para avaliar algo que talvez nem seja um problema. Isso, inclusive, é um dos pontos pelo qual cada vez mais as pessoas acabam procurando os meus serviços, né, de fazer as consultorias online, procurar os atendimentos virtuais, porque para você ter uma noção, né, uma resposta, uma avaliação de um vídeo, uma foto de um veterinário que possa pelo menos te dizer se aquilo é ou não é algo sério que precisa realmente de um acompanhamento mais próximo com um profissional, tá? Então, o meu objetivo principal é isso, trazer clareza para vocês entenderem quando ou não, quando sim e quando não, é algo grave com o seu cão de caráter neurológico, beleza? Então bora lá participar comigo. Sempre que você chegar aqui, coloca seu bom dia, boa tarde ou boa noite, coloca a cidade onde você está me assistindo, o horário que você gosta de assistir a nossa live, adoro saber, tá? Comenta aqui embaixo para mim saber. E se esse vídeo fizer sentido para você, se você achar que ajuda você ou que pode ajudar outras pessoas, dá seu like, dá seu joinha, não custa nada, mas apoia muito o meu trabalho, tá? Pessoal que tá no YouTube, que assiste os nossos vídeos, tem o nosso espaço de membros, né? Muitas vezes as pessoas, Arthur, quero mandar uma dúvida, quero fazer uma pergunta para você. O melhor caminho é você se tornando membro aqui do nosso canal do YouTube, é onde o seu comentário aparece de forma diferente para mim. Eu tenho uma aba específica para responder os seus comentários. Então, o pessoal que é membro aqui do YouTube recebe a resposta aos comentários, tá bom? E perguntas. E se você quiser receber as notificações, às vezes o YouTube não entrega todas as notificações das nossas lives, você pode entrar no nosso grupo, no nosso canal de WhatsApp, tá? Acesse o site dicadoveterinário.com ou deve ter um link aqui embaixo para você clicar e você entrar no nosso grupo de WhatsApp e receber o link diretamente no seu WhatsApp para assistir todas as nossas lives diárias, beleza? Obrigado pela participação e vamos lá. Primeiro ponto, quando eu falo em sistema nervoso, em sistema neurológico, eu tenho que lembrar que a gente tem os nervos passando em todo o nosso corpo. Então, todo o nosso corpo tem nervo, tá? Esse nervo leva os comandos, né? A sinapse neural do comando que eu dou aqui na minha caixa de comando central. Meu cérebro faz o comando central, né? Ele distribui esses comandos à medida que eu necessito.
né? Inclusive você tem controle neurológico do seu coração, da sua respiração, do seu pulmão, intestino, fígado, rim e tal, né? Só que são comandos involuntários, você não está controlando necessariamente isso, né? Você não está controlando, mas seu cérebro está mantendo a função de todos esses órgãos, né? Você tem a sua parte consciente é quando vou levantar o braço, você levanta, vou fazer a 5 dedos, e você tem esse controle, né? Então, a gente precisa entender que, sabendo disso, o que nutre o meu cérebro, o que nutre a minha cabeça? O que nutre a minha cabeça, basicamente, é a alimentação. Aquilo que eu como vai influenciar no meu cérebro, né? Ponto. Então, comeu coisas ruins, comeu produtos tóxicos, alimento desbalanceado, excesso de gordura, excesso de carboidrato, excesso de proteína, falta de vitaminas, minerais, falta de líquidos, ou seja, você vai acabar influenciando no funcionamento do seu cérebro, né? Então, um cão desidratado, por exemplo, um cão que está com sede, ele tende já a começar a ter lapsos, né, neurológicos de ficar mais cambaleante, né? Um cão que está sem sódio, sem cálcio, ele tende a apresentar os seus problemas. Então, primeiro ponto que eu tenho que ter em mente é isso, que muitas vezes, quando o meu cão começa a apresentar algum tipo de crise convulsiva, algum tipo de epilepsia, ou mesmo algum tipo de distúrbio neurológico, que eu ainda não sei se é grave ou não, mas eu vejo meu animal cambaleando, andando cambaleante, às vezes ele dá uma falha na hora de andar, ou fica com a cabeça meio de lado, né, o olhar meio estranho, olhando para a parede, latindo para o nada, fazendo xixi às vezes no lugar errado, fazendo xixi enquanto dorme. Comportamentos como esse podem não ter uma lesão neurológica em si, mas pode te dar um viés de que tem alguma falha na questão alimentar. Se ele não está se alimentando bem, ou se comeu um produto químico e coisa e tal, tende a vir já apresentar algum tipo de sintoma neurológico, tá? No dia a dia. Primeiro ponto, alimentação. Reveja a alimentação, se não está faltando nenhum tipo de mineral, nenhum tipo de componente. Segundo ponto, peso, né? Infelizmente, os animais que comem demais ou têm um desbalanceamento na nutrição tendem a ter o peso excessivo. Um animal obeso já está predisposto por si só, já é um animal inflamado, já é um animal que está intoxicado, tá? Um animal obeso é um animal intoxicado, é um animal que está com sobrecarga de compostos tóxicos e por isso ele está mais predisposto a apresentar crises neurológicas, tá? Segundo ponto, passado aqui. Terceiro ponto, também desequilíbrios alimentares, ou mesmo a utilização de muitos medicamentos externos, excesso de antibiótico, excesso de anti-inflamatório, excesso de analgésico, medicamentos hormonais, anticoncepcionais, anti-cio, abortivos, corticoides, são medicamentos que vão influenciar esse cão também na questão hormonal dele. Então, deficiências hormonais vão fazer com que seu cérebro tente equilibrar aquela falta. Então, aquilo que gera uma falta, ele vai tentar buscar de outra forma manter aquele equilíbrio. Se ele tem na alimentação, se ele não tem na alimentação, ele vai ter que produzir, e isso também pode levar o cão a ter quadros neurológicos, deficiências neurológicas, problemas neurológicos por conta de impactos hormonais, tá? Certo. Se a gente está falando de todas essas possibilidades, a gente tem que lembrar que um cão idoso é um cão que, por si só, já vai apresentar também esse tipo de crise, né? Porque você teve o desgaste mais forte do seu corpo, né? Mais longínquo do corpo. Então, muito tempo, o animal, né? A forma com que o seu animal vive durante toda a vida vai fazer com que ele tenha mais saúde ou menos saúde na fase idosa. Então, se seu cão não teve toda essa cascata de cuidado ao longo da vida adulta, ele está mais predisposto de apresentar problemas neurológicos na fase idosa. Então, são animais que já estão ali naquela cestinha de predisposição. Animais que vêm que estão com uma idade avançada. O que é uma idade avançada para os cães? Pense acima de 10, 12 anos um cão idoso, tá? Com aquele cuidado a mais, a não ser as raças gigantes, que a gente vai considerar um pouco menos, aí 8, 9 anos de idade. Tá bom? Beleza? Vocês estão comigo até aqui? Deixa eu ver. Digita aí 222 para saber que tá tudo bem. Áudio e imagem, vocês estão comigo. Digita aí 22, joinha, é sempre bem-vindo. Esses são os primeiros conceitos, tá? Que eu preciso ter neste cuidado com o meu animal. Aí a gente vai para o ponto de atividade física. Quando a gente fala de atividade física, a gente lembra na hora, vou para academia, andar na esteira, a bicicleta ergométrica e tal, né? Para um cão, o que seria uma atividade física? Também isso.
correr, pular, brincar. Mas não só isso, né? Também isso. Então, sair para caminhar com o cachorro é uma atividade física? É uma atividade física leve, mas é uma básica atividade física. Ah, meu cachorro brinca com outro cão que eu tenho em casa para lá e para cá, é uma atividade física? É, de certa forma é uma atividade física, leve, mas é uma atividade física. E o que é uma atividade física pensando no sistema neurológico? Atividade física, ou seria uma atividade cognitiva para o meu cão, é o exercício do cérebro, né? Então, pense que na natureza um cão só faz atividade física, musculoesquelética, no sentido de correr, andar e caminhar, ele só faz esse tipo de atividade quando ele tem um gatilho neurológico. O que é o gatilho neurológico? Quando ele sente o cheiro de algo diferente, ele vai farejar e buscar aquilo. Quando ele vê algo passar correndo, algo passou muito rápido, ele vai pegar e vai correr para ir atrás. Ou seja, ele teve um gatilho neurológico, atiçado pelo olfato, pela visão, pela audição, ouviu um barulho estranho, né? E até mesmo pelo paladar. Ó, toma uma carne aqui, vou jogar mais uma carne para lá. E ele vai correr por conta de um estímulo neurológico, tá? Você estimulou o cão com os sentidos dele. Então, muitas vezes, isso é uma das maiores falhas do cão moderno, vamos dizer assim, desse meu conceito, né, dessa metodologia que eu desenvolvi ao longo dos anos e venho aprimorando cada vez mais. Cães a partir de 2010, cães nascidos a partir de 2010 começaram a apresentar estas falhas, essas síndromes comportamentais que geram impacto neurológico, tá? Cães nascidos a partir de 2015, 2016 tiveram um pico ainda maior desse tipo de falha, desse tipo de crise, principalmente quando esses cães nascidos em 2010, 2015, 2016 começaram a completar seus 7, 8 anos. Tá? Com 5 anos a gente começou a apresentar os primeiros sinais, já tenho mapeado isso, tá? Nos meus sistemas, tenho tudo mapeado, tá? E, ou seja, quando chegou 2020 a gente teve um grande impacto, né, mundial e piorou aquilo que já estava sendo diagnosticado em 2018, 2019, 2020 já estava sendo diagnosticado, a grande crise de 2020 piorou tudo aquilo, né? E hoje, 2025, a gente apresenta as consequências desses cães nascidos a partir dessa fase, 2015, 2016, 2017, 2018, os cães nascidos a partir de 2020 sofrem ainda mais consequências do que? Deficiência nos estímulos cognitivos. Todo mundo pega um cão e, eu tenho responsabilidade de caminhar com o cão, tá? Mas ninguém estimula o cão cognitivamente. Logo, esse cão vai ficando deficiente do estímulo cognitivo e já tem estudos, inclusive ontem eu estava lendo alguns artigos até para preparar essa aula para vocês de hoje, né? Eles fizeram alguns estudos e começaram a fazer os raios-x do cérebro de vários cães e começaram a notar como o tamanho do cérebro dos nossos cães vem diminuindo ano a ano. Quanto mais são casos neurológicos, são casos sérios ou graves, tá? Muitas vezes são distúrbios comportamentais. A convulsão em si é uma das manifestações de problema sério neurológico. Só que ela precisa ser recorrente e frequente para caracterizar esse distúrbio, onde eu realmente necessito intervenção para utilizar medicamentos. Medicamentos resolvem essa crise? O seu trabalho tem que ser encontrar o gatilho para minimizar essas crises. Os remédios, Gardenal, fluoxetina, que as pessoas usam, né, diazepam, eles controlam o pico da crise, mas eles não resolvem e não tratam e não vão curar o seu cão, tá? Por isso você tem que encontrar qual é a causa, gatilho dessa crise para que você possa montar um plano de ação e resolver isso. Ah, tem um tumor, tem um edema, bateu a cabeça, isso vai te dar sinais de como resolver. Mas grande parte dos casos, tá? Você consegue controlar isso quando você encontra o gatilho, você minimiza, você evita fazer aquele estímulo gatilho para que ele minimize essas crises, beleza? Quem gostou da nossa live, digita aí 10, 10, 10, estamos passando o nosso tempo aqui, mas tem outras lives aqui no canal falando sobre isso. Se vocês têm dúvidas ainda, comenta aqui embaixo. Um grande abraço para vocês, um ótimo dia, amanhã estamos de volta, tchau.